Craquete. Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de estudos aqui do Trade de Valor. Antes de começar, como de praxe, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Se possível, deixar um upzinho nos comentários também, para que esse vídeo seja recomendado para alguém que também goste de fazer esses estudos, que goste de estudar e para que esse estudo seja bem proveitoso para as pessoas que são especuladoras no mercado financeiro. Outro lembrete, não deixar de nos seguir no @Trade de Valor no Instagram. Lá a gente faz a postagem de alguns relatórios, postagens motivacionais e algumas dicas também, beleza? Então, vamos começar aqui então com o nosso breve backtest do dólar e do índice. Bom, o dólar foi bem interessante para nós hoje, né? Ele respeitou demais as nossas marcações. Tanto é que eu apenas atualizei 2 linhas aqui nas nossas marcações, ok? Ficou mais ou menos desse jeito aqui a movimentação, né? Foi uma movimentação curta, ficou meio consolidado, tanto o índice quanto o dólar, eles ficaram nesse range aqui, né? O dólar ficou nesse range aqui o dia todo, ficou volátil aqui, sambando bem na região de 50% da amplitude, o que foi interessante para alguns e não tão interessante para outros, né? Para quem gosta de fazer alguns scalps, até foi um dia interessante. Agora, quem esperou um mercado mais tendencioso, já foi um pouquinho mais difícil, ok? Talvez por ansiedade, algumas pessoas tenham perdido um pouco de dinheiro aqui também, mas nada que o gráfico não tenha previsto, ok? Então a gente já começou o dia aqui com essa baixa aqui, né? Já começamos o dia com ele dando continuação do movimento, quebrando aqui a tendência, né? Então ele já veio aqui fazendo um fundo duplo, ok? E rompendo esse fundo duplo já com a retração aqui em torno de 25% do movimento. Quando eu falo 25% do movimento, a gente vê essa movimentação aqui. Eu vou marcar até um pouquinho mais forte para a gente conseguir entender. Essa movimentação aqui, ó. Se eu tenho um topo e tenho um fundo, eu tenho uma região de 50%, ok? Se eu tenho 50%, eu tenho em torno de 25%, ok? Para quem está no nosso grupo lá, sabe já dos tipos de projeção de alvo, né? Então, o pessoal já estava ligado aqui nessa movimentação, mas lembrando que se nós temos um fundo relevante com outro fundo relevante, nós temos projeção de topo com alvo de topo. Então a gente tinha esse cenário aqui, ok? E os 50% dando condição, que bateu exatamente na marcação que nós tínhamos feito aqui do dia anterior, né? Foi exatamente essa marcação aqui, então ele acabou respeitando aqui e deu a venda do dia, ok? Quem se ligou nisso conseguiu pegar essa vendinha aqui, foi bem proveitoso. Vindo na venda, ele veio na onda, né? Deu uma breve consolidada até ganhar o fundo, ok? Então ele saiu de um hemisfério e veio para outro, ok? E ficou sambando aqui. Logo após ele tentou vir para uma terceira renovação de fundo, mas não conseguiu sustentar, né? Como a gente pode perceber aqui, ele foi segurado por esse gatilho e novamente voltou para ficar dentro do range da consolidação, ok? Eu vou marcar novamente aqui um pouquinho mais forte em azul. Ó, o range da consolidação foi esse daqui, né? E o seu 50%. Então, mais ou menos aqui, desculpa. Então, foi um dia bem interessante para alguns e nem tão interessante para outros, mas isso faz parte do estudo do mercado real, um estudo das coisas acontecendo em tempo real, né? Então, mais um dia para nossa bagagem, mais um dia para os nossos estudos, mais um dia
para o nosso tempo de tela, para o nosso feeling. Então foi bem interessante. Aqui eu fiz apenas, refiz, né? Apenas essa marcação aqui e essa. O resto aqui eu deixei. Refiz aqui também os 50% e os alvos estão exatamente os mesmos, né? Vamos para uma breve especulação aqui de contexto, para a gente não demorar muito no vídeo. Então a gente está aqui numa super tendência de baixa, né? Tá vindo aí desde de novembro, talvez, né? Ele está vindo para baixo, né? A gente sabe que o dólar ele respeita muito notícias, muito economia, né? Tanto interna quanto externa. Então a gente sabe que ele vai enfrentar uma dificuldade de sair desse ponto, né? Dos R$4 aqui, né? Então, para ele vir aqui para 3,90, 3,99, 3,98, desculpa, 3,96 mais ou menos, 97, vai ser um pouco difícil. Então, a gente está aqui numa região de suporte muito relevante, ok? Então, para ele vir aqui, ele vai ter que ter uma ajudinha aí externa, ok? Última amplitude de relevância para a nossa especulação de abertura vai ficar nesses pontos aqui mesmo, ok? E para caso aconteça uma alta, né? E para caso aconteça uma baixa, vai ficar nesses pontos aqui, ó. Então, nesses pontos aqui mesmo, ok? Bom, o índice, por outro lado, ele foi generoso com a gente hoje, né? Hoje foi um dia marcado por notícias, um dia marcado por algumas notícias bem relevantes, internas e externas, como por exemplo o FID, né? Como por exemplo também o Risco Brasil, que torna o país mais interessante para investidores de fora e etc, né? Como a gente pode perceber, a abertura ela já se deu aqui também por um gap, né? Para muitos isso daqui foi uma espécie de call, né? Esse martelinho aqui no fundo, né? É interessante ser observado. O mercado ele abriu, fez o teste, né? Para cima e para baixo e continuou. Se a gente for perceber, ele veio aqui em torno de 50% do movimento, né? Onde ele fez a retração novamente e deu a pernada, né? Deu a onda. Então, hoje foi um mercado assim cheio de análises, né? Cheio de notícias, volátil em determinados momentos, lento em determinados momentos, mas que respeitou os nossos estudos de ontem, né? Ontem a gente fez exatamente essa linha aqui, ok? Fizemos exatamente essa linha aqui, fizemos essas projeções, falamos sobre a região aqui de resistência, onde o preço poderia respeitar e até retrair, né? Falamos também aqui sobre essa região, né? Então, foi mais um dia de estudos onde conseguimos ter segurança nas nossas marcações. Lembrando que as marcações não são marcações da verdade, elas são apenas especulações, né, para as nossas tomadas de decisão. São pontos de referência para os nossos stops curtos, né, sempre analisando o risco-retorno, ok? Uma breve especulação aqui de abertura vai ficar em torno, então, aqui no topo com topo, ok? Tendo aqui esses 50%, mais ou menos aqui, né? Então, aqui como já é um objetivo, né, um alvo, né, ele já pode abrir no alvo fazendo sua retração, né, e dando continuidade no movimento, ok? Ou até então vir fazendo
um movimento de alta. Caso isso não aconteça, podemos fazer a especulação aqui novamente desse fundinho com esse fundo. Temos aqui também algumas especulações de abertura de baixa, ok? Caso ele venha vir para baixo, novamente, pode fazer novamente a onda e vir, né, para baixo. Claro, isso aqui é só uma mera ilustração, mas lembrando que temos sim ainda essa região aqui bem forte a ser respeitada, ok? Com uma variação aqui de alguns pontos, de até 600 pontos, talvez 700, ok? Onde o mercado pode dar aquela segurada, aquela respeitada. Beleza, pessoal? As linhas então ficaram atualizadas aqui no próprio dia, ok? Com gatilhos do próprio dia. Os seus 50%, né? As linhas de seus 50%. Essas aqui são linhas de projeção, então eu não fiz modificações nelas, né? Apenas essa daqui, que eu coloquei os 50% do pavio aqui, de outra cor, né? E só. Foram só essas modificações. Lembrando que amanhã é vencimento do contrato, né? Então amanhã mudamos para o NG20 e o gráfico ele vai ter uma mudança sim, né? Então aqui eu já fiz outras projeções de alvo, né? Para conseguir ter referência aqui para baixo, ok? Para conseguir ter essa referência aqui para baixo, ok? Peguei linhas do diário, aqui do 1G mesmo, mais ou menos assim, onde eu peguei aqui os 50% do pavio do spin top, peguei aqui os gatilhos topo e fundo, ok? Fiz a revisão nos 5 minutos também, embora não tenha dado muita revisão, mas as marcações ficaram parecidas com a do NZ19, ok? Então, atualizei aqui exatamente essas linhas aqui, 50% entre elas, ok? Caso ele venha para cima, eu vou fazer apenas uma projeção de regiões. Então, eu consegui fazer uma projeção de alvo aqui no diário mesmo do WinG. Ficou mais ou menos assim. Ficou mais ou menos nessa região aqui. Então, temos essa marcação aqui. Temos os 50%, que é o motivo dessa marcação aqui. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nossos estudos ficam por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira de operações. Lembrando sempre do seu planejamento, do seu gerenciamento de risco, sempre com cautela na entrada das operações, sempre analisando o risco-retorno, sempre fazendo operações onde vocês têm condição, referência de um stop curto e, obviamente, uma especulação de projeção de alvo maior do que o seu stop, ok? Lembrando que a proteção do seu capital diz respeito única e exclusivamente a você mesmo. Você é o responsável pela proteção do seu capital. Então, pessoal, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.